Comissão Europeia intensifica esforços para responder ao surto de hantavírus, mas insiste que riscos são baixos para a população. Donald Trump dá à União Europeia até 4 de julho para implementar integralmente o acordo comercial, sob pena de enfrentar tarifas mais elevadas. Resultados parciais das eleições locais no Reino Unido mostram pesada derrota do Partido Trabalhista do Primeiro-Ministro. Direita radical ganha força. A Comissão Europeia intensificou a coordenação com os Estados-membros para dar resposta ao surto de hantavírus a bordo de um cruzeiro de luxo neerlandês com destino à Espanha. Ainda assim, insiste que os riscos para a população em geral continuam a ser baixos. As the evidence stands, according to the current situation, there is no cause for concerns at the moment. I have to repeat that according to the evidence that we have at the moment, the risk for the public in Europe, the risk for the Europeans is low. Os esforços de coordenação incluem também a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças, que enviou um especialista para o navio. A OMS afirma que o surto de hantavírus não é o início de uma nova pandemia como a Covid-19. This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die. O hantavírus diz respeito a um conjunto de vírus que os roedores podem transportar. Os seres humanos podem apanhar este vírus através da inalação de partículas transportadas pelo ar, provenientes da urina, fezes ou saliva secas desses animais. Donald Trump deu à União Europeia o prazo até 4 de julho para implementar integralmente o acordo comercial ou enfrentará tarifas mais elevadas. O presidente dos Estados Unidos fez o anúncio após uma chamada telefónica com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A indicação parece tratar-se de uma prorrogação do prazo da ameaça feita por Donald Trump na sexta-feira passada, quando afirmou que as tarifas sobre os automóveis fabricados na União Europeia aumentariam para 25% ainda esta semana. Nos termos do acordo alcançado no verão passado, a União Europeia comprometeu-se a reduzir as tarifas remanescentes sobre os produtos norte-americanos. Em troca, os Estados Unidos concordaram com uma tarifa única de 15% sobre a maioria dos produtos europeus. O Parlamento Europeu e os Estados-membros estão atualmente a negociar a legislação que permitiria a remoção das tarifas. Uma ronda de negociações fracassou esta semana, uma vez que os legisladores pretendem incluir salvaguardas para o caso de Trump violar os compromissos conjuntos ou ameaçar a integridade territorial do bloco, tal como fez com a Groenlândia. Von der Leyen mantém-se confiante. A Comissão Europeia está prestes a finalizar acordos de empréstimo para a defesa com a Polónia e a Lituânia. Os empréstimos fazem parte do programa SAFE da União Europeia, destinado a reforçar as capacidades de defesa do continente. A Polónia deve receber a maior parte, no valor de 43 mil milhões de euros, enquanto a Lituânia receberá 6 mil milhões de euros. O Comissário Europeu para a Defesa, Andrius Kubilius, disse ao programa Europe Today, da Euronews, que os Estados-membros devem agir rapidamente no que diz respeito às despesas com a defesa. To ramp up, to produce more fast, to shift maybe from what industries are calling themselves haute couture production, very expensive, very technological advanced, but very expensive and slow to be produced, to more of good enough production. And we need to see very clearly what is our strategic challenge. Still, Russia is outproducing us, and quite heavily. So that is what worries us. Kubilius diz que, apesar de um aumento da produção, os fabricantes europeus ainda não estão a expandir a produção com rapidez suficiente para satisfazer a procura urgente. O secretário-geral da NATO disse também que a Rússia produz em 3 meses tantas munições como os 32 Estados-membros da Aliança Atlântica num ano. Um incêndio florestal de grandes dimensões deflagrou na zona de exclusão da central nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Aconteceu após a queda de um drone perto do local na quinta-feira. Não foi especificado se o drone em questão era russo ou se tratava de um sistema não tripulado ucraniano que falhou o alvo. No entanto, já várias vezes Kiev acusou Moscovo de ataques imprudentes a instalações nucleares, incluindo a Chernobyl.
Segundo as autoridades ucranianas, os níveis de radiação no local estavam dentro dos limites normais e o risco de contaminação fora da zona de exclusão é baixo. Os serviços de emergência estatais explicam que o tempo seco, os ventos fortes e a presença de minas terrestres são obstáculos no combate às chamas. Ainda assim, há esperança de que a chuva, prevista para a noite de sexta-feira, ajude os bombeiros. A Reserva Natural de Chernobyl, responsável pela zona em redor da central, afirma que o incêndio se espalhou por uma área de cerca de 1.100 hectares. Os Estados Unidos e o Irão trocaram tiros na quinta-feira no maior teste ao cessar-fogo de um mês, mas garantiram que querem evitar mais tensão. Os confrontos recomeçaram enquanto Washington aguardava a resposta de Teherão a uma proposta norte-americana para acabar com os combates. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. No, it's going. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. They're going to have a lot of pain. As Forças Armadas do Irão afirmaram que os Estados Unidos atingiram 2 navios que entravam no Estreito de Hormuz e efetuaram ataques em território iraniano. As tropas norte-americanas confirmaram ter disparado em resposta à ação iraniana. Washington apresentou uma proposta para pôr fim ao conflito, apelando ao Irão para suspender o programa nuclear e reabrir o Estreito de Hormuz. Os resultados parciais das eleições locais no Reino Unido revelam uma pesada derrota para o Partido Trabalhista do primeiro-ministro Keir Starmer. O Reform UK, liderado por Nigel Farage, conquistou centenas de lugares no norte de Inglaterra, bastião do Labour. We have lost brilliant Labour representatives across the country. And that hurts. And it should hurt. And I take responsibility. A popularidade de Starmer continua a cair a pique menos de 2 anos após assumir o poder. As consequências económicas da guerra no Irão contribuíram para o desgaste, mas não são o único fator. Há ainda a controversa nomeação de Peter Mandelson, que foi muito próximo de Epstein como embaixador nos Estados Unidos. O vice-primeiro-ministro David Lammy avisa que não se deve mudar o piloto durante o voo. No entanto, a pressão interna já se faz sentir e alguns deputados trabalhistas pedem uma nova liderança. O primeiro-ministro britânico garante que não ficou abalado e recusa demitir-se. Os analistas apontam para uma fragmentação do bipartidarismo, ou seja, da alternância entre conservadores e trabalhistas. Além da direita radical, verdes e liberais também conseguiram ganhos. Com a chegada do calor, Portugal volta a preparar-se para a época de incêndios. Todos os anos o fogo consome milhares de hectares, colocando o país entre os mais afetados da Europa. Em Viseu, mais de 700 operacionais de 6 países europeus participaram num grande exercício internacional de proteção civil. Equipas de Chipre, Chequia, Espanha, França, Polónia e Portugal testaram a resposta a um incêndio rural de grandes dimensões e rápida propagação. O exercício decorreu com meios reais no terreno, operações diurnas e noturnas e cenários simulados que incluíram áreas florestais e zonas habitacionais sem qualquer risco para a população. Além do combate às chamas, foram treinadas evacuações, apoio às comunidades afetadas e a coordenação entre meios nacionais e internacionais. Financiado pela União Europeia, o exercício pretende reforçar a cooperação internacional e preparar os países europeus para responder a catástrofes cada vez mais frequentes e complexas. O Papa Leão XIV assinalou o primeiro aniversário do pontificado esta sexta-feira com uma visita à Pompeia, em que apelou a uma onda de misericórdia para pôr fim aos conflitos globais. Faz exatamente um ano que Robert Francis Prevost saiu do conclave como primeiro Papa norte-americano da história. Conhecido como homem de equilíbrio, procurou aquilo que tem sido apelidado de Pax Leonina, uma combinação entre o tradicionalismo de Bento XVI e a política social do Papa Francisco. Durante os primeiros 12 meses, este natural de Chicago reabriu o Palácio Apostólico e permitiu o regresso a uma liturgia mais tradicional.
A missão foi posta à prova pela intensificação das guerras no Médio Oriente, envolvendo Israel, o Irão e os Estados Unidos. Apesar dos recentes conflitos com a Casa Branca, o Papa insiste que é um homem de paz e não um político. Concluiu a mensagem de aniversário com um alerta. Há muitos que se autodenominam cristãos, mas cujas ações ofendem frequentemente Deus. É uma visão que causa arrepios aos visitantes há séculos. Na igreja do mosteiro de Banz, no sul da Alemanha, 4 esqueletos repousam envoltos em seda e pedras preciosas. Conhecidos como os santos das catacumbas, estes restos mortais foram trazidos de Roma durante o final do século XVII e o século XVIII para elevar o estatuto do mosteiro bávaro. Os responsáveis pela igreja admitem que a visão pode ser assustadora, com órbitas oculares vazias que parecem fixar o olhar nos vivos. Das war am Ende des 30-jährigen Krieges. Das war ja eine schreckliche Zeit. Da ist ja 3/4 der deutschen Bevölkerung einfach umgekommen. Durch Kriege, Seuchen etc. Es war schrecklich, auch hier. Und da hat man versucht, durch den Barock das Tor zum Himmel zu öffnen. Deswegen wurde das alles so schön gestaltet. Man wollte einfach, das war eine Flucht, ja, aus der Gegenwart, die oft so schlimm war. Und deswegen hat man auch diese gruseligen Skelette einfach schön drapiert und möglichst lebendig dargestellt. Estes corpos santos ficam fora de vista durante a maior parte do ano, escondidos atrás de painéis de madeira. Só são revelados em ocasiões especiais, como o Dia de Todos os Santos, servindo como uma lembrança de uma época em que as relíquias eram o símbolo máximo do poder espiritual.